Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que delícia nós estarmos aqui para estudarmos mais um pouquinho da preciosa Palavra de Deus, não é verdade? E hoje eu estava me lembrando daquele corinho, sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor, né? E eu estava pensando na vida cristã. É uma carreira, né? Uma corrida. E a gente deve começar bem quando a gente recebe Jesus no nosso coração como Senhor, como Salvador da nossa vida. E a gente quer terminar bem, mas para isso, em todo o processo de caminhada, a gente tem que perseverar, não pode desistir, não é verdade? E nós temos, para isso, eu quero estudar a história do Davi e Saul. Dois homens que viveram na mesma época. Eles foram ungidos rei de Israel pelo mesmo profeta, pelo profeta Samuel. Os dois eram simples, humildes, e eles se tornarem reis foi uma surpresa, não só para eles mesmos, como também para os que conviviam com eles. Mas durante a caminhada, houve tropeço, né? Sabe aquela musiquinha? Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta. Assim que tem que ser, porque acontecem tropeços, né? Para quem está caminhando, para quem está andando, mas a gente tem que saber o que fazer quando acontecem os tropeços. É muito diferente. Eu vou chamar esses tropeços de pecado. Saul, ele pecou várias vezes, que a gente sabe, né, pela Bíblia. Ele desobedeceu a Deus, mas uma coisa que caracterizava Saul depois de um tempo era o ciúme, o medo de perder o trono, a luta, a angústia para conservar a honra, o poder a todo custo. E ele andou desobedecendo a Deus, e daí ele é confrontado por Samuel. E quando é confrontado por Samuel, ele se desculpa, ele culpa outros, culpa o povo. E Samuel então diz para ele assim: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe? Ele estava dando desculpas, né, para não obedecer a Deus, ou desculpas para explicar por que tinha desobedecido a Deus. Da mesma forma, Davi pecou, sim, também tropeçou ao longo do caminho. Ele adulterou com Betseba, ele arquitetou a morte do seu marido Urias, ele fez um censo, desobedeceu a Deus em vários momentos. E ele, quando foi admoestado por Natã, por causa do seu adultério com Betseba, e ele geme, ele diz assim: eu pequei contra o Senhor. E ele escreve 2 salmos, pelo menos, nesse momento. No Salmo 32 e Salmo 51, ele fala: olha o que eu fiz. Meus ossos estão envelheceram. Ele sentia dor em todo o corpo. Ele não sentia sentido na vida, porque ele tinha pecado contra Deus. Então ele geme. Então a gente vê que durante a caminhada de Saul e de Davi, o que houve de diferença é que os dois pecaram, os dois desobedeceram, mas o que eles fizeram depois, né, é que foi a diferença. Davi, ele assumia o pecado diante do povo com humildade, com choro, e procurava mudar. Ele não culpava os outros, até pelo contrário, ele pedia para Deus: eu que errei, não castigo o povo, não. E eu fiquei pensando na minha vida, o que nós temos feito? Nós pecamos, nós erramos, quando o pecado me assedia. Como Paulo diz lá em Romanos 7, 15 a 19, ele diz assim: porque nem mesmo eu compreendo o meu modo de agir, pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto, o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele fala: desgraçado homem que eu sou, desventurado homem que eu sou. E eu gostaria de que você pensasse no teu coração, durante essa carreira cristã que nós estamos trilhando, temos pecado. O que nós temos feito? Será que nós temos encolhido? Nós temos ido para a caverna,
distante de Deus, nos distanciando mais e mais? Ou será que nós temos, né, como fala lá em 1 João 1, 8 e 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Será que nós temos chegado com o coração gemendo na presença de Deus, como fez Davi, quebrantado na presença de Deus e falado, Senhor, me perdoa? Quando eu penso na história de Davi e de Saul, eu aprendo tantas as coisas. A primeira é sobre o temor a Deus. Está faltando temor a Deus nos nossos dias atuais. Deus, Ele é justo, Ele é santo, Ele abomina o pecado. Como nós precisamos valorizar a vontade de Deus mais do que todo o resto. Quando a gente vê a história de Saul, a gente vê que ele valorizava mais a opinião do povo do que a opinião de Deus. Ele valorizava mais a aparência do que o interior, do que o quebrantamento na presença de Deus. Quando eu vejo Davi, por sua vez, nos textos que ele deixa nos Salmos, ele pede perdão a Deus, ele quer agradar a Deus. Quantos momentos na vida de Davi ele evitou determinadas situações, cometer fazer determinadas atitudes que poderiam, inclusive, ser muito benéficas momentaneamente, mas ele não fez para não desagradar a Deus. Ele poderia ter matado o rei Saul, ele teve oportunidade, estava ali perto do rei Saul, numa caverna, e Saul não tinha visto Davi. Ele podia matá-lo e ir embora, né? Ninguém mais ia ver. Mas ele, por temor a Deus, um Deus que tudo vê, ele não o faz. Primeira coisa, eu preciso desenvolver dia após dia, mais e mais, um temor no meu coração. Segundo, eu aprendo com Davi a ser adoradora. Como Davi adorava Deus, como ele via Deus na criação, nos céus, nas montanhas, em tudo que ele tinha, nas suas vitórias. Ele nunca pecava a vitória para ele sempre atribuía a Deus. Quando ele ganha a guerra, né? Ali está com os guerreiros ali, com relação aos amalequitas, ele fala que não, quem deu a guerra, quem venceu a guerra foi Deus, né? Foi Deus, ele atribui a Deus a vitória. Em terceiro lugar, eu tenho que estar como Davi, sensível ao sobrenatural, né? Que é Ele que pode fazer o sobrenatural, todas as coisas que me acontecem, os livramentos, é Deus. Eu tenho que ter essa sensibilidade, eu tenho que ter a visão da eternidade, que a vida não se resume aqui agora. Então eu tenho que estar mais preocupado com o que Deus pensa de mim do que o outro pensa de mim, porque é Deus na minha história que vai fazer a diferença. E essa visão tinha Davi, quando ele pede lá no Salmo 51, 12, devolve-me a alegria da salvação. Nós somos salvos pela cruz de Jesus, por Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. E isso que importa para nós. Aqui nessa terra nós somos peregrinos. Saul não, ele pôs o coração dele naquele poder, na sua riqueza, na honra que ele recebia do povo. E quando isso faltou, ele se suicida, ele cai sobre a sua espada. E ele perdeu o reino, perdeu a alegria, perdeu a paz, por causa da aparência, por causa de um momento fugaz que é a vida aqui na terra. Davi tinha a visão da eternidade e por isso ele é considerado, lá em Atos capítulo 13, um homem segundo o coração de Deus, que faz a vontade de Deus. Em Atos 13, 36, diz assim, porque na verdade, tendo Davi servido a tua própria geração, conforme o desígnio de Deus, a adormeceu e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Olha só que coisa tremenda. Davi, ele cumpriu o desígnio de Deus. Esse texto fala muito ao meu coração, espero que fale ao seu. Nós estamos aqui de um modo passageiro.
Nós estamos diante de uma pandemia, e se estamos vivos, eu não canso de entender e falar comigo mesmo, é porque Deus tem um propósito, tem um desígnio para a sua vida e para a minha. E Davi tinha essa ideia da missão dele, o foco. Quando ele lá no começo, ele era um jovenzinho, ele vai ali na frente da batalha, né? Então seus irmãos ali guerreando e Golias, né? Açucrinando, ofendendo o povo de Israel. E Davi fica assim revoltado e Eliabe, seu irmão mais velho, falou assim: o que você está fazendo aqui? Manda Davi embora, vai lá com as tuas poucas ovelhas, você não tem nada que fazer aqui. Mas Davi, ele se desvia do irmão, porque o foco dele, o desígnio dele era matar o rei Golias, e ele o faz. Quantas vezes a gente, por causa de palavras, a gente se desvia, né? Por causa de críticas, se desvia do foco. O foco é cumprir o desígnio de Deus. Dá licença, estou indo em frente. Esse é o nosso foco na nossa missão. Da mesma forma, Davi me chama a atenção quando ele está muito nervoso, ele está com fome com seus homens ali no deserto, e Nabal nega comida para ele, e ele fala: vou matar todo mundo. E daí Abigail, a esposa de Nabal, vai ao encontro dele e fala: não faz isso, você vai ser príncipe em Israel, você é ungido de Deus. Ela profetiza sobre a vida dele: não mancha tuas mãos de sangue inocente. E Davi, então, naquele hormônio lá, ele estava todo cheio de gás para poder destruir tudo, né, que estava na frente, aquele guerreiro como ele era, né, com um monte de homens ali junto com ele. Ele então ouve aquela mulher humilde, simples, e ele fala: bendito Senhor que hoje te enviou ao meu encontro, tua prudência me impediu de derramar sangue. E ele volta atrás. Esse é o Davi que ouvia, que via a palavra de Deus, que ouvia Deus, não importa quem fosse o mensageiro, ele tinha o discernimento que era de Deus, e ele então: não vou fazer. Esse é um processo na nossa vida, na nossa história, que deve acontecer ao longo da nossa jornada, que é a conversão das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. É um processo diário. Tropeça aqui, cai acolá, mas depressa levanta, pede perdão a Deus, se arrepende: Senhor, continua comigo, Senhor, obrigada por não desistir de mim, e prossegue na jornada, sempre aprendendo, com a convicção que nós temos uma missão. Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer que eu faça, e sempre aprendendo para se tornar melhor, sempre melhorando, não é verdade? E eu estava escrevendo isso, lembrei de um caso que aconteceu. Nós fomos numa formatura no Paraná, e nós chegamos logo cedo lá na festa, salão de festa, né, enorme, né, e não estavam com as mesas marcadas, e a gente pegou uma mesa, e quando nós pegamos uma mesa, a gente viu que estava pingando a água do ar-condicionado. E eu rapidinho, né? Vamos mudar de lugar. E daí uma prima olhou para mim e falou: mas se a gente mudar de lugar, as mesas estão contadas. Vai sentar alguém aqui que vai ficar sofrendo. Vamos ficar nós aqui. Oh, meu pai, Regina, quanto você tem que aprender, minha linda. Sempre melhorando. Eu aprendi tanto como a gente precisa ser mais amoroso com as pessoas que a gente nem conhece, mas é isso que Deus coloca no nosso coração. Como a gente precisa melhorar, né? Melhorar, ser mais, renunciar mais, né, aos benesses da vida em prol do outro, procurar servir o outro. Como eu preciso aprender isso mais e mais, né? Pedir perdão quando eu tropeço, pedir a Deus: muda meu coração, me dá um coração mais amoroso, Senhor. Eu preciso tanto, eu preciso melhorar, sempre melhorando. Assim como foi Davi, sempre procurando melhorar. Tropeçou, pediu perdão e procurou melhorar. Sabendo que aqui nós somos peregrinos, mas nós temos que cumprir o propósito de Deus, agradar o nosso Deus. E quando nós ajudamos o outro, nós estamos agradando a Deus. Esse é o desejo dele. Para que a gente possa, como Paulo disse lá em 2 Timóteo 4,7, ele diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé.
que eu e você possamos combater o bom combate com o coração cheio de amor pelo outro, pelo próximo. Que possamos completar a carreira, os desígnios de Deus, assim como fez Davi, assim como fez Paulo, e quartar a fé, para chegarmos na eternidade, na presença de Deus, com o coração aberto, lavado pelo sangue do Cordeiro, e estarmos durante toda a eternidade na presença de Deus. Porque Jesus veio ao mundo, deu a sua vida por mim e por você, para que nós possamos morar com Ele na eternidade. Aqui é passageiro, tudo passageiro. Que a gente possa fazer bom uso das oportunidades que a gente tem de poder ajudar as pessoas que estão em nossa volta. E termos uma vida que agrada a Deus, sem perder o foco do desígnio que Ele tem para mim e para você. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.